Leio a palavra, diz assim, verso 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Obviamente o José foi colocado numa pirâmide, mas perdoa a gente é falho no orçamento, limitado, a gente fez só isso aqui, né? É uma pirâmide atingida pelo pecado. Então, por favor, perdoa aí a nossa limitação. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para, mais uma vez, desfrutarmos da bênção que é o Senhor na nossa vida. Ilumina-nos para a compreensão da Tua vontade e que a Tua vontade seja, de fato, aquilo que esteja imperando em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, e o teu povo diz: amém. Olha só, a história de José ela é muito extraordinária, mas uma das coisas que me leva a me apropriar dessa história como extraordinária é porque ela é uma história de restituição. Vou repetir para você, ela é uma história de restituição. Qual que é a palavra? Não, fala como quem está vivo e está tendo a vida restituída, por favor. Qual que é a palavra? É isso aí, lindão. É isso aí, lindona. O José perdeu a família, Deus restituiu a sua família. O José perdeu a moral e a dignidade porque jogaram a reputação dele na lata do lixo. Ele recebeu de volta a sua moral, sua dignidade, sua reputação. O José perdeu as suas roupas e ele recebeu de volta vestes extraordinárias. O José perdeu muita coisa na vida, mas tudo que ele perdeu, Deus lhe devolveu e lhe devolveu com abundância. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu não sei o que você perdeu até aqui, neste momento na história da sua vida. Eu não sei se você já perdeu a tua saúde, eu não sei se você já perdeu uma grande oportunidade de emprego, eu não sei se você já perdeu a tua família, eu não sei se você já perdeu algum amigo, algum ente querido, eu não sei o que você já andou perdendo na tua vida, mas o nosso Deus é um Deus de restituição, e se você não for restituído ainda nesta terra, pode ficar certo que você receberá uma restituição eterna em nome de Jesus. É o Deus da restituição. Até o teu ente querido que já descansou no Senhor, ele será restituído a você, porque ressuscitará quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. O nosso Deus é um Deus de restituição. O diabo pode ter roubado o que quiser de você, temos um Deus que vai nos devolver tudo, e ele tem poder para isso. Para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, abençoa a vida dele dizendo: Deus vai te restituir tudo, meu irmão. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Olha só, existem duas coisas na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe o dia do nascimento. Você não escolheu se você ia nascer na quarta-feira, quinta-feira, final de semana. Você não escolheu o horário do seu nascimento, o lugar do seu nascimento. Você não escolheu a família que você ia nascer. Você não escolheu se ia nascer num berço de ouro, num berço de palha. Você não escolheu. Nascimento é um negócio que a gente não escolhe. Outra coisa que a gente não escolhe em vias normais é o dia da morte. Você não escolhe quando é que a morte chega, ela simplesmente chega. A gente não escolhe nem o berço e a gente também não escolhe a sepultura. Mas entre o berço e a sepultura, entre o nascimento e a morte,
estão todas as nossas escolhas. Você escolhe a pessoa com quem você vai se casar, a roupa que você vai vestir, se você iria vir ou não na semana de oração, você escolheu se estaria ou não conectado conosco, e muito obrigado porque está, e isso é fruto da sua escolha. Você escolhe a pessoa com quem você vai namorar, você escolhe a profissão que você vai exercer, o que você vai estudar, você escolhe o que você vai comer, você escolhe tudo, irmão. Você só não escolhe o dia do nascimento e o dia da morte. Mas entre o berço e a sepultura estão todas as nossas escolhas. E sabe o que é a vida? Apenas uma oportunidade para você dizer se você vai significar o teu período de passagem aqui para a eternidade em termos de salvação ou para a eternidade em termos de perdição. Isso aqui é apenas a chance de escolha se eu vou viver eternamente ou se eu vou morrer eternamente. É por isso que de todas as decisões que você faz, a mais importante e relevante é receber Jesus como teu Salvador pessoal. Porque isso vai transpor inclusive a barreira da morte. E é uma decisão que vai te levar para a eternidade, vida eterna. Você já fez essa escolha? Você já assumiu esse compromisso? Você já pode dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o teu relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade. Porque, por favor, não me diga que você tem intimidade com alguém com que você não conversa. Aqui, nós nos conhecemos. Eu estou vendo você aqui, você está me vendo aqui. Mas nós só temos intimidade se nós formos indivíduos que gastarmos tempo juntos conversando. Esse é o passo básico da intimidade, é a conversa, é o diálogo. Portanto, você só é amigo íntimo de Deus se você desenvolve uma vida de oração, se você gasta tempo batendo papo, conversando com Ele. Isso é uma escolha extraordinária que você pode fazer neste período em que você está aqui. Desenvolver uma intimidade com Deus. A tua passagem entre o berço e a sepultura, ela só será relevante se durante este período você se agarrar à vida de verdade, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e a abundância da vida não se restringe a esse período que estamos aqui, porque é apenas um período de decisão, e é aqui que decidimos se viveremos a eternidade ou não. E quem opta por viver a eternidade ao lado de Jesus, diga amém. Então você fez a maior de todas as decisões, recebendo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu fico imaginando a incoerência humana, porque se Ele é a vida e eu não o escolho, eu estou preferindo a morte. Se Ele é a paz e eu não o escolho, eu estou preferindo uma vida de conflito, instabilidade, agonia, tribulação. Se Ele é aquele que me enche de esperança e eu não o aceito, eu não quero ter uma vida com esperança. Esta é a mensagem que eu quero transmitir para mim mesmo. Entre o berço e a sepultura estão todas as nossas escolhas, e José escolheu parecer com Jesus. Olha para a história de José, que é mais ou menos a história ilustrada de Jesus Cristo dentro do Velho Testamento. Porque o José foi invejado, Jesus também. O José foi traído e vendido, Jesus também. Os seus discípulos se constituíam a sua família e o venderam. Os irmãos de José o venderam, e o mesmo valor que pagaram pelo José foi o mesmo valor pelo qual Jesus foi entregue. Que história semelhante. Acusaram José falsamente, Jesus também. Por causa disso José foi preso, Jesus também. Um dia José saiu da casa de seu pai e foi ao campo encontrar-se com os irmãos. Um dia Deus enviou o seu filho Jesus para sair de sua casa, de seu palácio, e vir a este campo para ver como é que nós estávamos. Mesma coisa de José. E a minha pergunta nessa manhã é se você se parece com Jesus. Não no sentido de ser traído, no sentido disso, no sentido daquilo, mas se você parece com Jesus. Eu tenho uma juventude hoje muito louca, querendo parecer com craques de futebol,
querendo parecer com cantores relevantes, querendo parecer com carinha que está na moda, com isso e com aquilo. A minha pergunta é: o quanto estamos desejando nos parecer com Jesus? Eu espero que esse seja o seu desejo profundo. Cara, eu quero ser parecido com Jesus. Eu olho para a história do José e percebo no contexto aqui da sua morte que o pai Jacó, em alguns capítulos anteriores, ele reuniu a família. E ele promulgou algumas palavras finais para todos os filhos. E quem eram os filhos de Jacó? Gente que errou pra caramba. Quem era o próprio Jacó? Um cara que errou pra caramba. Apesar dos erros, eles se transformaram em uma bênção extraordinária para este planeta. O Levi, que participou daquele conluio que contribuiu para o aprisionamento e a venda do José, ele se transformou do indivíduo que brotou uma geração de sacerdotes, cantores, indivíduos que cuidavam do templo do Senhor. Judá foi o indivíduo que, quando José se aproximou, ele disse: lá vem, vamos fazer mal para ele. Dele surgiu o leão da tribo de Judá, que virá vencendo para vencer. O próprio Jacó, antes de morrer, chamou o faraó. E ele declarou para o faraó: olha, poucos e maus foram os meus dias. Olha que ele viveu mais de 130 anos, irmão. Poucos e maus, eu fiz bobagem demais, faraó. Meus dias foram maus, eu fiz muita besteira. Eu não sei quanta besteira você já fez. Eu não sei quanta bobagem você já praticou. Eu não sei quão distante você já foi, quão fundo você desceu no poço. Eu não sei. Mas não interessa, por mais que o diabo esteja dizendo que porque você foi tão longe você não vale nada. Deus está dizendo: apesar de você ter ido tão longe, eu ainda posso transformar você numa grande bênção. Se você olhar para o Jacó, ele foi longe. Se você olhar para os filhos do Jacó, eles foram longes demais, mas ainda assim se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Se você se entrega por completo, toma a decisão aqui entre o berço e a sepultura de servir a Deus a despeito dos erros que você já praticou, Deus ainda pode te transformar numa grande bênção. Embora o diabo esteja urrando no teu ouvido, dizendo que você não tem mais jeito, Deus está dizendo: tem jeito sim, eu ainda posso te usar, eu ainda posso te tornar relevante, você ainda pode ser uma grande bênção nas minhas mãos. Você precisa se entregar. Ainda tem tempo para você, em nome de Jesus. Ah, pastor, não tem mais jeito não. Tem jeito sim, e quem te garante isso não sou eu. Você se lembra da história do homem que morreu e foi ressuscitado depois de 3 dias? Lázaro. Quando Jesus se aproxima, a Marta grita assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava morto. Está magoadinha. Porque normalmente quando a pessoa se aproxima, bom dia, boa tarde, no cumprimento deles lá dos judeus era um outro esquema, mas rola um cumprimento: ó, que bom ver você, seja bem-vindo e tal. Mandou logo, Jesus aproximou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava morto. Está nervosa, está aborrecida, está chateadinha. Aí Jesus chega e disse assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ela estava dizendo, em outras palavras, quando gritou com Cristo: oh, agora que o senhor vem? Ah, isso são horas. Lembra da tua mãe quando chegava de madrugada? A mãe acendia: isso são... irmão, é a Marta fazendo com Jesus. Jesus está chegando: agora! Está morto. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aí ele pediu para remover a pedra. Encare isso daqui como a sepultura do Lázaro, não como do José. Por favor.
Lázaro ressuscitou. Sabe por quê? Porque você pode estar acreditando ou escutando que é tarde demais, só que para Deus não existe tarde demais. Tarde demais para o Levi virar gente, tarde demais para o Judá ser relevante, tarde demais para o Jacó tentar consertar tanta bobagem feita no passado, ter construído tanta contenda entre os próprios filhos, ter errado, tarde demais. Magoou muita gente, feriu muita gente, destruiu muitas vidas. Não tem tarde demais para Deus. O fato de você estar aqui nessa manhã, o fato de você estar conectado neste momento, só traduz uma coisa: Deus está dizendo para você, filho, para você não é tarde demais. Vamos cuidar dessa saúde, vamos consertar essa família, vamos erguer, vamos administrar melhor essa sexualidade, vamos pôr em dia a tua fidelidade, vamos acertar as contas com Deus. Não é tarde demais. Daqui a pouco nós iremos para um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Não é tarde demais, em nome de Jesus. É a mensagem extraordinária. Os egípcios, eu falei para vocês essa semana que eu fui ao Egito. Uma cultura que gira em torno da morte. A vida deles é o preparo para a morte. Por que você está vivendo? Cara, eu estou me preparando para morrer. As pirâmides, sepulturas dos ricos, evidentemente, que os pobres não têm pirâmide para construir. Preparação para a morte. Eles criam muito em mágica. E eles faziam desenhos nas sepulturas que eram coisas que estariam sendo herdadas na vida pós-morte. E esses desenhos eles associavam algumas palavras mágicas. E essas palavras mágicas com esses desenhos funcionavam exatamente na perspectiva de que tudo aquilo que estava desenhado e proferido nas palavras era exatamente o que iria acontecer na vida futura. Uma cultura que gira em torno da morte. Os corpos eram tratados num processo de eles embalsamavam os corpos, um cuidado, 40 dias num processo de preparo do corpo que morreu. Eles retiravam os órgãos internos e eles colocavam um monte de produto, e eles acreditavam que o corpo precisava ser conservado, porque era o corpo que seria usado na vida do porvir. Nosso Deus é diferente. Ele não desenvolve na gente a cultura da morte. Ele desenvolve na gente a cultura da vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vou levá-los para morar eternamente comigo. É a cultura da vida. Para de desejar a morte. Para de enxergar a morte como saída. A cultura de Deus não tem por perspectiva a morte do ser humano. Na cabeça de Deus, a vida é exatamente aquilo que reflete o desejo dele para conosco. O Jacó me vive aí 100 e poucos anos, o José me vive mais 120 anos, os outros no tempo do Adão viviam 900 anos aproximadamente, em média. Nossa, quanto tempo, pastor? Não era muito tempo, porque o desejo de Deus para a vida humana não se restringe a 100 anos, 80, 70, 50, não se restringe a 500, 600, 900. Deus não quer que você viva somente esse período, Deus quer que você viva eternamente. Esse sempre foi o plano dele. A cultura de Deus é a cultura da vida. Não mutila o seu corpo, não tenta tirar sua própria vida. Isso não é a cultura de Deus, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha vida, e vida em abundância. Ele é o Deus da vida. Aonde Ele passava, quando aqui na terra esteve, Ele repreendia a morte, as pessoas ressuscitavam, as pessoas eram curadas. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da restituição. Aproxime-se dEle, viva com Ele. E sabe, se o indivíduo não vivesse toda a intensidade da vida pós-morte, segundo os egípcios, é sinal que eles haviam falhado no preparo do corpo para todo o processo. Tudo gira em torno da morte. E como é que nós vislumbramos a morte sob a perspectiva de Deus? Nós vislumbramos do jeito que Ele revelou que era.
Ao citar o caso de Lázaro, Jesus disse: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. A morte para Deus é como um sono, e o salmista ainda diz: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Porque se você, quando em vida, morreu com Cristo, Deus vê isso de um modo precioso, porque você cumpriu o objetivo ao estar aqui, fazer a escolha certa, e agora você está selado para a vida eterna. Então você apenas dorme, e daqui a pouco você vai ressuscitar para estar com Ele por toda a eternidade. É assim que funciona o processo. Pastor, eu não entendi. Filho, simples. Morte é o contrário da vida. Se você entendeu como é que você foi criado, você vai entender como é que o indivíduo morre. Como é que eu fui criado? Deus soprou nas minhas narinas, Deus juntou o pó da terra com fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui eu tenho pó da terra, aqui eu tenho fôlego de vida, aqui eu tenho o resultado da soma, que é alma vivente. O que é que nós somos? Almas viventes. Por quê? Porque existem dois ingredientes que estão unidos em nós: o pó da terra e o fôlego de vida, que também é traduzido como espírito. O sopro de Deus fez você viver, a energia que te faz estar ativo. O Salomão explica o que é a morte: é a separação dos ingredientes. Se junto os ingredientes me transformam em alma vivente, os ingredientes separados me constituem um indivíduo morto. E ele explica a morte de um modo simples, assim como a vida é explicada. O pó volta para a terra como era, o espírito, que é a energia que nos faz viver, que é a capacidade de estarmos vivos, que pertence a Ele, porque Ele é a vida, volta para Ele. Só que esses elementos separados não possuem consciência. Não dá para você conversar com o pó da terra, como não dá para você conversar com o espírito, porque são ingredientes. O que dá para você conversar é com a alma, eu e você, que deixamos de existir quando a morte nos atinge. Elementos separados, é igual um bolo. O ovo sozinho não é bolo. Eu vou comer esse bolo aqui, aí começa a mastigar os ovos. Não rola, mano, não rola. A farinha de trigo sozinha não é bolo. Aí tu vai comer a farinha de trigo como se fosse bolo. Não é, irmão, não é. Está comendo farinha. Agora, quando junta os ingredientes, aí você come o bolo. O que é o bolo? É a alma vivente. O que são os ovos e a farinha de trigo? São os ingredientes que compõem o bolo. Separados, eles não são bolo. Não existe alma, não existe comunicação, não existe conversa. Por isso que o sábio Salomão diz: os mortos sabem o que anda acontecendo, mas os vivos não sabem de coisa nenhuma. Quem foi que inventou esse negócio de comunicação com os mortos, então? É o contrário, você entendeu, que bom. Chega no final de semana de oração, não está funcionando mais direito não, irmão. O negócio está bonito não. Já estamos na prorrogação. Aí, diante dessa perspectiva, quem é que vê com essa conversa fiada que o homem não morre? Lá no jardim do Éden apareceu uma serpentezinha. Come aí, Deus disse que vai morrer. Morre não. Você vai passar dessa para uma melhor. Os egípcios acreditavam nessa conversa fiada. Vida após morte é melhor do que a vida quando aqui você está. E tem muita gente acreditando nessa conversa fiada até hoje. Se a vida é melhor depois que você morre, aí tu vai para o cara que acredita nisso. Ei, quer morrer, mano? Não quero não, mas a vida lá não é melhor, mano? E sabe, diante de toda essa constituição, a gente percebe que os indivíduos marcham por alguma coisa que não corresponde à realidade. Gente, que perda de tempo, gente, que frustração. A concepção da morte como um sono sempre foi o praticado pelos estudantes da palavra. A igreja cristã primitiva acreditava assim. E para você ter uma noção, os cristãos, quando morriam em Roma, eles eram lançados na vala, jogados na vala. Eles não tinham o direito de serem sepultados como cidadão romano. E aí, uma mulher um dia se converte, Flávia Domitille.
rica. O que ela faz? Ela começa a comprar um monte de túneis e fazer um monte de túneis de quilômetros e quilômetros de extensão no subsolo romano. E transformou aquilo ali no cemitério, cuja etimologia da palavra significa dormitório. Os crentes que eram jogados na vala deixaram de ser jogados na vala e começaram a ir para o cemitério, lugar dormitório. Porque os crentes acreditavam que a morte era um sono e que em breve o Messias, o Senhor, virá conforme a promessa para acordar-nos e vivermos a eternidade. Um dia, um imperador romano se proclamou cristão. O nome dele, Constantino. Resultado: aquilo que era um opróbrio, aquilo que era um vexame, uma vergonha, passou a ser um lugar de honra. Então o cemitério, dormitório, aqueles que dormem, não estão mortos, aguardando a ressurreição, passou a ser lugar de honra, porque o imperador disse: a partir de agora eu sou cristão. A resultado, os romanos, que eram enterrados de uma forma diferente, num lugar diferente, passaram a ser introduzidos no cemitério dos cristãos, e consequentemente veio toda a situação pagã. Aí o fulano colocava na lápide: fui para o céu, aí o outro: eu fui para isso, eu estou assim, eu estou assado. Está em lugar nenhum mesmo, está no dormitório, no pó da terra, aguardando o destino. Que história é essa que morre e vai para o céu? Jesus vai voltar para quê então, se vai todo mundo para o céu? Morre em geral, vamos para o céu logo, gente. Irmãos, eu quero agradecer porque meu cunhado morreu e está no céu. O culto de gratidão na quarta-feira seria um desejo. Orem por mim porque eu quero morrer, irmãos. Se morre e vai para o céu, Jesus nem precisa voltar. Os mortos não sabem de nada. A volta de Jesus é uma realidade. A primeira coisa que vai acontecer quando Ele vier, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E vão ressuscitar com um corpo perfeito. Nós, os vivos, seremos transformados. A Bíblia diz: no abrir e fechar de olhos será a nossa transformação, corpo perfeito também. Claro que tem gente que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que ser umas 3 ou 4 piscadas. Não interessa quantas vezes vai ser tuas piscadas, mas que você vai ser transformado, vai, em nome de Jesus. E aí, mano, quantas piscadas para você? Aê, bonitão, tá piscando para mim, irmão, ó. Aí quer ser transformado, menino. E Deus vai reunir toda a sua família de todos os tempos, porque é o Deus da vida, é o Deus que tem a doutrina da vida. Nosso foco é vida, nosso foco não é morte. Peça para Deus arrancar do seu coração esse desejo de morrer. Peça para Deus arrancar do seu coração essa tendência suicida. Peça para Deus arrancar do seu coração esta atitude que você anda tendo de mutilar o teu corpo, buscando a dor como refúgio. Ele é o nosso refúgio, não é a dor, não é a mutilação, não é o suicídio. Outro dia alguém me perguntou: pastor, cara, eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, mano. Eu fui fazer uma semana de oração num lugar e a irmã estava muito deprimida. O que foi, irmã? Minha filha de 17 anos, pastor, tirou a própria vida. Uau! Me contou a história e tudo mais. Pastor, eu nunca percebi, contou o motivo lá, que supostamente foi a razão do ato, aquela coisa toda. Mas não é isso que está me doendo, pastor, mais. O que foi? No dia do enterro da minha filha, alguns irmãos da igreja não vieram. Eu vou lá fazer o quê? Está perdida mesmo? E no dia do enterro, pastor, alguém me abraçava e falava assim: irmão, que pena que ela não vai estar no reino dos céus. Meu brother, se não tem o que falar, cala tua boca, irmão. Se tu não pode abrir essa boca para ser uma bênção na vida de alguém, cala essa boca em nome de Jesus. Se tu não quer ser instrumento de Deus, pelo amor de Deus, fica quieto. E agora, como é que consertam as coisas dessas, mano? Pastor, mas os suicidas não vão para o inferno? Primeiro, quem sou eu para julgar as pessoas? Não julgueis para que não sejais
Não me cabe a minha capacidade de julgar quem sobe e quem desce. Ponto número 1. Ponto número 2, a pessoa, para cometer um suicídio, ela está doente. Doente. Até que ponto um doente é responsável por aquilo que faz? Eu não sei, você sabe? Ele sabe. E ele é justo para julgar. Não cabe a mim dizer quem sobe e quem desce. É claro que ele falou que os suicidas não vão para o reino dos céus. Ele falou. Mas o que acontece no último instante de vida? Você sabe? Você estava no coração da pessoa? Você estava na mente da pessoa? Se a pessoa tivesse arrependido, Senhor, eu fiz uma besteira, perdão, me desculpa. 1 segundo é tudo que Deus precisa para te levantar da morte para a vida. Tudo que Deus precisa é 1 único segundo de clamor da tua parte para Ele fazer para você o que você não pediu ao longo de toda a vida. Em 1 segundo Ele faz. E a gente fica querendo determinar a vida dos outros. Por que você não determina a tua própria vida, meu irmão? A gente fica querendo medir o cristianismo dos outros. Mede a sua. Seja juiz de si mesmo. E sabe, se você for partir por esse caminho aí, você vai encontrar muita dificuldade, porque o Sansão cometeu um suicídio, está na galeria da fé. Jesus veio para morrer. Missão suicida. Diga que Jesus não está salvo, aí tu está lascado de vez, irmão. Quem é você para julgar as coisas, as pessoas? Tudo existe um contexto, o julgamento pertence a Deus. Para com isso, de ficar querendo viajar na maionese por coisas que nem... não vai edificar a sua vida. Deus deixou uma revelação para você, no sentido de você entender que Ele é o Deus da vida, que Ele veio para você ter vida e vida em abundância, que esse desejo de morte não procede do coração dEle, Ele quer que você tenha desejo de viver e viver eternamente. Agora você viu que o José comeu o pão que o diabo amassou, mas ele nunca desejou a morte. Você está passando por uma perrengue na tua vida e por causa disso você está desejando morrer? Está na perspectiva errada. O teu Deus é Deus de vida. E se teu Deus é o Deus de vida, você não pode ficar se colocando como uma vida morta. Cara, teu casamento morreu, teu relacionamento com Deus está morto. Está morto, irmão. Não, mas eu respiro. Está sobrevivendo. Porque vida é Deus. Se você está longe dele, você não tem vida não. Você está sobrevivendo em estado vegetativo. Mas Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. José morreu. Mas você viu o que ele disse antes de morrer? Ele disse assim no verso 25. Olha, certamente Deus vos visitará e fareis transportar meus ossos daqui. Essa é a razão porque a mensagem dessa manhã diz ossos que falam. O tema da mensagem dessa manhã. Por quê? Porque essa atitude do José revela uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos, parentes. José dizendo: vou morrer, mas eu não quero meus ossos enterrados no Egito. Meus ossos têm que ir para Canaã. Entendido? Por quê? Porque eu sou de Canaã. Eu não sou do Egito. Eu sou de Canaã. José, com essa atitude, ele está dizendo o seguinte, que o nosso destino final é Canaã. Ele morre com a perspectiva da terra prometida. Ele viveu na perspectiva da terra prometida e ele morre com a perspectiva da terra prometida, que é exatamente a perspectiva que Deus quer que você tenha neste momento no seu coração. Uma perspectiva voltada para a terra prometida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu. E aguenta, segura as pontas, porque eu vou voltar. E a perspectiva da terra prometida vai acontecer em nome de Jesus. Já imaginou o que seria de nós se não houvesse a perspectiva da terra prometida?
Já imaginou se essa promessa não estivesse à nossa disposição e a nossa vida se resumisse à mediocridade dessas dezenas de anos que temos aqui? Você está aqui para quê, meu irmão? Viver 70 anos, 80 anos, e daí, mano? O que tu faz nesse tempo? Tu estuda, tu arruma uma casa, tu casa, tu tem alguns filhos e depois acaba. Que coisa, só isso. Deus não é o Deus do só isso. Deus é o Deus da eternidade. Ele quer que você tenha a perspectiva da vida futura. E esse processo entre o berço e a sepultura é apenas a oportunidade para você decidir. José termina a sua vida na perspectiva da vida da terra prometida. Ei, querido, viva os seus dias na perspectiva da terra prometida. Quando você estiver terminando os seus dias e Jesus não voltar, termine na perspectiva da terra prometida. Tem gente que às vezes olha para a gente e fala assim: nossa, pastor, sua vida deve ser muito legal, né? Vidão. Sei lá o que vocês pensam, mano. Sei lá o que se passa nessa cabeça. Tem gente que acha que... Minha esposa, que esteve aqui ao longo dessa semana, hoje ela está em Itabuna, na reunião de adolescentes, ela é Ministério da Criança e Adolescente da União. Pelinha branquinha, bem cuidadinha, olhinho verdinho, cabelinho lourinho. Nossa, que princesa. Essa mulher não sofre. A vida do pastor deve ser muito legal, né? Vem. Quando eu conheci a minha esposa, começamos a namorar. É uma história bem interessante, eu já contei em alguns lugares. História do pastel. Quem já ouviu a história do pastel aí? Legal, mas sabe do pastel. Mas não é a história que eu vou falar para vocês. O nome dela, da mãe dela era Ana Bárbara, do pai Orlando. O seu Orlando, ele sofreu um acidente, colidiu no interior do Paraná com a sua moto e uma carroça. Resultado, ficou paraplégico. Quando eu comecei a namorar com a Eliane, minha esposa, eu conheci o pai dela numa cadeira de rodas. Cara grande, fortão, bravo. O cara, ainda na cadeira de rodas, trabalhava na feira, vendendo pastel e caldo de cana. Lutador, trabalhador, levantava de madrugada, preparava tudo, na cadeira de rodas ia para a feira trabalhar. Todo dia numa feira diferente. Ele não era da igreja. Um dia, indo trabalhar no domingo de manhã para a feira, aproximadamente 5h30 da manhã, ele na sua cadeira de rodas subiu, foi em direção à feira, obviamente pela calçada, e veio um cara vindo de uma balada, bêbado evidentemente, subiu o acostamento, subiu a calçada e pegou o seu Orlando, jogou ele com cadeira de rodas e tudo para o alto. Morreu. Foi um golpe duríssimo para a família, como seria para qualquer família. Seis meses depois, a mãe dela, Dona Ana Bárbara, adventista fiel, descobre que está com câncer, leucemia. E a mesa virou assim do dia para a noite, foi um ataque muito agressivo do câncer. Começou todo o processo de quimioterapia, o cabelo caiu, ficou muito abatida. Mas uma mulher de Deus, você chegava perto dela,
Eu nunca a vi sem sorrir. Eu ia lá na quimioterapia, ela estava sorrindo, falando de Jesus para as pessoas, enquanto estava deitada recebendo a quimioterapia. Eu olhava para as pessoas do lado: olha, tem uma perspectiva diferente para a vida da gente. A morte batendo na porta dela e ela falando do Deus da vida. Foi definhando. Morreu. Em menos de um ano, perdeu o pai, modo dramático. Perdeu a mãe, modo avassalador. É a morte que bate a porta. Só que há uma diferença para aqueles que aproveitaram entre o berço e a sepultura para se agarrar ao Deus da vida. Eu vou te dizer, ela apenas dorme, porque daqui a pouco Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória e vai ressuscitá-la. O que você está fazendo entre o berço e a sepultura, que ainda não fez a maior decisão de todas? O Deus da vida está aqui neste momento. A morte não pode ser a tua perspectiva. A nova terra precisa ser tua perspectiva. Canaã precisa ser tua perspectiva. E sabe de uma coisa? O José, representando o Cristo, reuniu toda a família. Gente que errou, gente que não era perfeita, gente que vacilou no percurso, gente que o magoou, gente que o feriu, gente que o rejeitou, que o desprezou, um bando de pecadores. José reuniu todos eles. Quando o Cristo vier, vai reunir você e eu. Um bando de pecadores, lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. Gente que deixou a perspectiva da morte proposta pelos egípcios e abraçou a perspectiva da vida proposta pelo Cristo. Quando eu leio São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também? Na casa do meu Pai há muitas, se não fosse assim eu não vos teria, pois vou preparar-vos e quando eu for e vos preparar-vos um lugar, virei, para que onde eu estou, é a reunião. José reuniu a família como símbolo do Cristo que um dia irá nos reunir. A família do José é imperfeita, a família do povo de Deus também é, mas imperfeitos que optaram durante a vida pela vida eterna. Ele virá, um novo céu, a nova terra onde habita a justiça será instalado. Essa é a nossa bendita esperança. Não tem como terminar uma semana de oração se essa não for a nossa perspectiva. Eu me lembro do pregador com muito entusiasmo falando sobre a volta de Jesus, perspectiva da Canaã. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, todo olho o verá. Nós, os vivos, seremos transformados, enquanto os mortos serão ressuscitados com o corpo perfeito. E então voaremos para nos encontrar com o Senhor nos ares, diz Tessalonicenses, nos encontraremos com Ele nos ares. Tu vai voar, irmão. Aí o filho sentado na cadeira falou assim: meu pai está doido. Moleque, quem voa é passarinho, mano. Voar. Ah, meu pai às vezes dá uma viajada, mano. Hora do almoço, o pai comendo. Gostou do culto, filho? Gostei, pai. Mas tu viajou na maionese hoje. Negócio esquisito tu falou, pai. O que eu falei de esquisito, filho? Moleque de 7 anos. Que nós vamos avoar. Avoar. Quem avoa é passarinho. Me explica que negócio é esse, pai, porque eu acho que tu tá doidão. E agora, como é que explica com um moleque de 7 anos que tu vai voar?
pai teve uma ideia, foi lá no quartinho da bagunça. Todo mundo tem um quartinho da bagunça. Se você não tem o cômodo da bagunça, você transforma o teu quarto no cômodo da bagunça. Foi lá no quartinho da bagunça e pegou uma bacia de plástico. Que bacia é essa aí, pai? Bacia não. Isso aqui agora é o mundo. A bacia é o quê? O que é a bacia, igreja? É o mundo. Tá bom, e daí? Calma, moleque. Voltou lá dentro do quartinho e pegou uma sacola de pregos. Pregos novos, amassados, outros enferrujados, tudo misturado. E esses pregos aí, pai? Prego não. Isso aqui agora são os crentes, um bando de prego. A bacia é o quê? Os pregos? Vira para o irmão que está ao teu lado e fala: esse é o prego. Eu falei isso na igreja, o moleque levantou: pastor, o que foi? O senhor é uma taxinha. Moleque abusado. E aí, pai? Calma. Foi lá dentro do quartinho da bagunça e pegou um imã gigante. A bacia é o quê? Os pregos. E esse imã aí, pai? Isso não é um imã não. Isso é Jesus. Olha Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, se aproximando da bacia que é o mundo, se aproximando dos pregos que são os crentes. Ele está chegando conforme a promessa dele anunciada mais de 1500 vezes na Bíblia Sagrada. Todo olho o verá, e ele virá com grande canglor de trombetas. Ele está chegando perto do planeta. Olha aqui, filho, está chegando. Está vindo para buscar os crentes que são os pregos. Está chegando. É mesmo, pai, está chegando. E quando o imã começa a chegar, que é Jesus chegando perto do planeta, perto dos crentes, ó, os pregos começam a se mexer. Está mexendo, pai, está mexendo. É ele que está começando a movimentar os crentes para subir, filho. E quando ele se aproxima um pouco mais, os pregos agarram por conta do poder do magnetismo lá no imã e voam. E o filho voa mesmo. Aí o pai: avua ou não avua? Avua, pai. Quando Jesus voltar, nós vamos avoar. Quem vai avoar diz amém. Pai, mas ainda ficou um montão de prego dentro da bacia, pai. É que muitos são chamados e poucos escolhidos. Pai, por que esses pregos ficaram? São pregos enferrujados, amassados. Se tu ficar enferrujado do jeito que você está, continuar amassado do jeito que você se encontra, tu não vai subir não, irmão. Tu não vai subir não. Porque amassado do jeito que está, você está professando o Deus da morte, não o Deus da vida. A sua perspectiva de Canaã não existe, porque você não toma um passo em direção à vida. Deus não vai te levar arrastado para o céu. Você precisa fazer sua escolha. Entre o berço e a sepultura estão todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Por mais que você seja um prego, deixa Jesus desamassar você, deixa desenferrujar você, porque você vai subir em nome de Jesus. Tem um casal que escolheu ser desamassado, desenferrujado. É um casal que quer subir. Eu estou falando do Raimundo Luiz, que está entrando no tanque agora, acompanhado da Camille. Falei o nome certinho, Raimundo Luiz, viu? Aqui. Ele conheceu o Evangelho aqui, veio da Igreja Católica. Ela conheceu o Evangelho aqui, veio da Igreja Batista. Já vivem juntos há muito tempo, mas se casaram ontem. A lua de mel, irmão. Seja louvado. Sabe por que eles estão descendo as águas? Eles querem dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querem assumir a perspectiva da vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Eles querem ir para o céu. São pregos como eu e você, mas estão sendo desenferrujados em nome de Jesus. Pastor querido, obrigado pela semana. Foi ótima aí a parceria contigo.
Eu fiz o agradecimento aqui, você não estava presente. Que Deus continue abençoando a comunidade adventista Life. Que você seja iluminado por Ele cada vez mais. E é com muita alegria no coração que o Senhor, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, batiza nesta manhã para a remissão dos pecados o Raimundo Luiz e a Camille. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Vai dar certo. Ele quer batizar logo, mano. Você está demorando, pastor. Mergulha esse homem. Ô, glória. Enquanto isso, eu quero chamar o Armos para vir aqui. Aleluia. Ei, por que você não fica com pressa de fazer logo o teu batismo também, igual o Luiz estava? Por que você não toma a sua decisão logo? Você viu a pressa do menino? Eu quero logo, pastor. Essa é a pressa, irmão. Se apresse em tomar a sua decisão. Deus seja louvado. Agora vocês vão receber o kit aí, Crescendo em Cristo, para o novo membro. Deus seja louvado. Que alegria. E se você quer pedir ao Papai do Céu que desenferruje você, que desamasse você, ponha-se em pé agora em nome de Jesus e clame por Ele. Deus, me prepare, eu quero ter a perspectiva da vida. Eu quero abraçar o Senhor, não quero viver aqui como se fosse um vegetal, vegetando como um defunto espiritual. Eu quero ter a perspectiva da nova terra. Não interessa o quanto você errou, não interessa o quanto eu errei. Isso não arranca da gente o desejo de ir para o céu e nem nunca mudou os planos de Deus a nosso respeito. Você pode ter errado o quanto foi, mas os planos de Deus permanecem os mesmos para você. Ele quer te levar para o céu. Creia nisso. Os familiares podem se aproximar aqui para dar um abraço aqui no Raimundo e também dar um abraço aqui na querida Camille. E enquanto isso, que Deus nos desenferruje pela ação do Espírito Santo e a nossa perspectiva continue muito clara. Estamos todos indo em direção ao céu em nome de Jesus. Já abraça teu irmão e diga: você é um prego, mas vai subir.
obrigado, Grupo Armos. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Deus seja louvado pela vida de cada um. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelos momentos vividos aqui. Momentos que nos transmitem a seguinte mensagem: queremos ir logo para o céu. Ajuda-nos a focar no Senhor, que é o Deus da vida. Estamos aqui vivendo um período de decisão entre o berço e a sepultura, mas queremos dizer para o Senhor nesta manhã que já tomamos a nossa decisão. Nós escolhemos o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo, como nossa prioridade. A gente erra, a gente vacila, o Senhor sabe muito bem disso. Mas obrigado, porque os nossos erros nunca mudaram os teus planos. Muito obrigado. Os filhos de Jacó, bem como o mesmo Jacó, erraram demais. Mas eles ainda se tornaram grandes bênçãos nas tuas mãos. A despeito de quantos erros já cometemos, nós nos entregamos ao Senhor, porque ainda queremos ser bênçãos em tuas mãos, em nome de Jesus. José morreu na perspectiva da terra prometida. A gente quer viver na perspectiva da terra prometida. Assim como José reuniu toda a família, nós queremos também ver toda a nossa família reunida em direção a Canaã. Aceita a nossa entrega. Nós queremos voar, Senhor. Desenferruja a gente, desamassa a gente. Que a nossa vida seja um palco para a manifestação da Tua glória. Que nada faça nos desistir do Deus da vida, que é o Senhor. Nas Tuas mãos nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus. E o Teu povo diz: amém. Dá um abraço no seu irmão, fala que bom que você participou dessa semana. Quero ouvir seu recado, quero ouvir sua mensagem lá no @PRDudu, lá no Instagram. Estamos nos despedindo aqui, encerrando oficialmente. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.